Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Now, most people have heard of Eretz Canaan A maioria das pessoas já ouviu falar de Eretz Canaan, ou a Terra de Canaã, muitas vezes conhecida como a Terra Prometida. Sabemos, biblicamente, que Deus, em sua soberania e segundo a perfeição de sua vontade, tomou a decisão de dar a terra de Canaã aos filhos de Jacó, os filhos de Israel, o que hoje chamamos de povo judeu. Isso foi verdade no passado, e veremos que também será verdade nos últimos dias. De fato, Israel terá um território maior no futuro, nos últimos dias. Refiro-me a antes que o reino seja totalmente estabelecido. Israel terá um território maior no futuro do que tem hoje ou do que teve no passado. E isso é difícil para muitas pessoas aceitarem. Mas Deus é capaz de todas as coisas e Ele cumprirá o que prometeu em sua palavra. Mas por que estamos falando sobre a terra de Canaã enquanto estudamos Gênesis capítulo 9? Há muitas razões pelas quais Deus escolheu, decidiu e anunciou que os filhos de Israel herdariam a terra de Canaã. Hoje, ao concluirmos nosso estudo do livro de Gênesis, capítulo 9, vamos aprender uma dessas razões. Dito isso, pegue sua Bíblia e abra comigo em Gênesis capítulo 9. Começando no versículo 18, onde lemos essas palavras. E os filhos de Noé, que da arca saíram. Já vimos que os animais saíram da arca, assim como Noé e sua família. Vimos também que Noé construiu um altar, ofereceu sacrifícios a Deus e outras coisas aconteceram. Agora, vamos voltar e analisar o que aconteceu sob uma perspectiva diferente. Então, voltamos e vemos que os filhos de Noé, eles saíram da arca. E entenda uma coisa. Percebemos o quanto seus nomes são repetidos. Na segunda metade do versículo 18, lemos: foram Sem e Cam e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. É interessante notar que 3 filhos são mencionados, mas apenas um deles é identificado como o pai de Canaã. Por que isso é importante? Nós podemos entender melhor com base no que leremos no próximo capítulo. Os outros irmãos tiveram herdeiros, mas aqui enfatiza-se que um filho específico, Cam, que surge de maneira singular, e ele é o pai de Canaã. Por quê? Canaã terá um significado importante. Observe o que mais nos é dito nesta parte. Passemos ao versículo 19. Esses foram os 3 filhos de Noé. Eles são os filhos dele, e continua. E a partir deles, poderíamos dizer, toda a terra foi povoada. O que essa afirmação tenta nos comunicar? Ela ressalta que, a partir de Noé e seus filhos, o mundo inteiro foi povoado. Esse versículo nos mostra que todos somos descendentes de Noé e que todos viemos de um desses 3 filhos.
Um desses 3 filhos é o patriarca, poderíamos dizer, de cada raça, de cada grupo étnico. E quando estudarmos na semana que vem o capítulo 10, veremos que o nome desses filhos, aqueles que nasceram de Sem, de Cã e de Jafé, veremos que eles recebem nomes que se relacionam muitas vezes a áreas geográficas conhecidas. Então, o que a Escritura está nos dizendo é que dessa família, especificamente desses 3 filhos, surgiu toda a raça humana. Esse é um ponto importante. Observe agora o versículo 20. Inicialmente, o foco aqui era nos 3 filhos. Mas agora falaremos sobre Noé. Noé saiu da arca. Já dissemos que ele fez a coisa certa. Construiu um altar e adorou a Deus. Isso mostra que o fundamento da sociedade deve ser a adoração. Uma adoração adequada. Mas veremos algo agora nessa parte. Ao chegarmos ao versículo 20, vemos que, embora Noé fosse justo em sua geração, sendo o melhor exemplo entre o seu povo, e alguém que representava o que era agradável a Deus, ele não era perfeito. Ele era simplesmente o melhor em sua geração. E gostaria de salientar aqui o experimento de Noé. Esse experimento não é para Deus, pois ele sabe todas as coisas. Nunca houve um tempo em que Deus não soubesse todas as coisas. O que vemos neste relato de Noé é direcionado ao leitor, a você e a mim. Ele nos ensina que, mesmo se tomarmos a melhor pessoa, a mais justa de sua geração, e a partir dela formarmos uma nova sociedade, uma nova população, a pergunta que queremos responder é: será que a sociedade estará melhor por causa dessa pessoa? E a resposta que teremos nas próximas semanas é: não, não estará. Em outras palavras, o experimento de Noé nos ensina que, se tomarmos o melhor que a humanidade tem a oferecer, descobriremos que não é suficiente. Tem que haver outro meio se quisermos experimentar o reino de Deus. Será o plano de Deus, o seu propósito, a sua vontade. Aquilo que Ele quer que a humanidade experimente. Se isso se tornar realidade, descobriremos que Noé não é o homem certo para isso. Por quê? Porque ele não é perfeito. Não é totalmente justo. Por que digo isso? Veja o versículo 20. Em hebraico, a primeira palavra é va-yahel. E há um debate entre estudiosos, geralmente cristãos e judeus, sobre o significado dessa palavra. Suponho que sua Bíblia possa trazer a tradução dessa palavra como "e ele começou", referindo-se ao início de algo. Entretanto, a maioria dos estudiosos rabínicos vê essa palavra. Aliás, ambas as traduções são gramaticalmente possíveis. Mas acho que quando analisamos a ordem dos eventos e como as Escrituras se desdobram, precisamos concordar com a maneira tradicional como o judaísmo entende a palavra va-yahel. Ela significa ele se desonrou. Não que ele tenha começado a fazer algo. Embora ele tenha, de fato, começado algo, a implicação dessa palavra é que aquilo que ele iniciou o levou à desonra, ao que não agradava a Deus. Então, aqui no versículo 20, surge o primeiro prenúncio de que Noé não será aquele que estabelecerá o povo do reino. Por quê?
porque ele está ligado ao que desagrada a Deus. Essa palavra, em muitos outros lugares, dá origem ao substantivo hayu, que significa sacrilégio, profanação ou desonra. Algo que desagrada ou está fora do caráter de Deus. E é isso que observamos aqui. Noé agiu de maneira que desagradou a Deus e não fazia parte do caráter do reino. E o que foi isso? Veja novamente. Noé se desonrou. E quem era esse homem? Diz aqui, Ish ha-Adamá, um homem da terra, do campo. E isso é bastante significativo. Essa frase nos ajuda a entender o que Deus quer que percebamos sobre essa passagem. A maneira correta de interpretá-la. Veja só, Noé, como todos os seres humanos, veio da terra, como vemos em Gênesis capítulo 2. Portanto, por ser pó, ele tem uma conexão com a terra. E o que descobrimos é que a terra precisa de redenção. Assim, o que essa passagem começa a nos mostrar é a necessidade de redenção da terra. E como fazemos parte da terra, como viemos do pó, também precisamos de redenção. Por quê? Por causa da nossa natureza humana, da natureza que foi manchada pelo pecado, por causa do pecado do Jardim do Éden. Então, lemos. Noé, que era homem da terra, um agricultor, se desonrou. E o que ele fez? Ele plantou uma vinha. Ora, uma vinha não é fonte de alimento. Quer dizer, se você vai plantar coisas, não prioriza plantar uma vinha. Ou seja, as uvas são gostosas. Podem ser nutritivas, mas ele não queria uvas. Vamos descobrir que ele fez isso por outro motivo. Havia uma ênfase nisso. Ele não plantou apenas algumas videiras. O que as Escrituras enfatizam é que se tratava de um vinhedo. E o que aprendemos sobre a palavra vinhedo, keran, em hebraico, é que, se você planta apenas algumas videiras, você não tem um vinhedo. É quando você planta muitas videiras que elas se tornam um vinhedo. Então, o que entendemos? Noé queria muitas uvas. E por que ele queria tantas uvas? Bem, não era para comê-las. Se continuarmos lendo, observe o que diz no versículo 21. Ele não comeu as uvas, mas ele bebeu do vinho. Então, o que Noé queria era vinho. E isso foi enfatizado. Foi depois de fazer o altar. Foi uma das primeiras coisas que ele fez. Ora, você precisa comer para sobreviver. Mas o que ele fez foi enfatizar a bebida, o vinho. E por que ele fez isso? Se continuar lendo, verá que tudo isso começa com uma conjunção. E um dos significados é que todas estão relacionadas. Como ele se desonrou? Ele se desonrou ao plantar uma vinha. Então, você quer dizer que planejar uma vinha desonra uma pessoa? Não. Mas quando você bebe do vinho, você quer dizer que beber do vinho desonra uma pessoa? Não. Mas quando você se embriaga, bem, isso pode ter um efeito espiritual muito adverso. Não pode levar você a fazer algo que, em um estado normal, você não faria. E é por isso que diz, veja essa passagem que diz, e ele se embriagou e... É a mesma conjunção, ele fez algo. Ele se revelou. E essa revelação diz respeito a si mesmo, a sua própria nudez. Essa palavra está relacionada a ele expor a si mesmo, o seu corpo, a sua nudez. E ele fez isso dentro da sua tenda. Ou seja, ele fez isso em particular. Mas aqui está a chave. Nunca estamos sozinhos, não é mesmo?
Existem as hostes celestiais, existem anjos ministradores. E claro, Deus vê todas as coisas. Devemos sempre ser pessoas modestas. Agora, em nossa sociedade, quero dizer, isso parece tão estranho para nós. Mas quando olhamos aqui e vemos o que o capítulo 9 nos revela, ele enfatiza a seriedade da modéstia. Mesmo quando você está sozinho, quando você pensa que nenhuma pessoa te vê, muitas vezes nós não sabemos quem está observando. Então, observe o versículo 21. Ele bebeu do vinho e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. Agora, observe o versículo 22. Embora ele possa ter pensado que estava sozinho, muitas vezes pensamos assim: ninguém me vê, ninguém sabe disso, estou sozinho. Este é o meu pequeno segredo que não conto a ninguém. Cuidado! Pode haver alguém que você não conhece testemunhando o que você está fazendo. E é isso que acontece aqui. Veja, é Cã. Isso é importante porque, ao voltarmos ao início desse texto, vemos que Noé teve 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. No entanto, quem é destacado aqui é Cã. E por que ele foi destacado? Porque ele é o pai de Canaã. E veremos que isso de fato se relaciona ao povo de Canaã e à terra de Canaã, a mesma região que ocupa um papel importante nos planos e propósitos de Deus. Assim lemos no versículo 22. E Cã viu seu pai. Eu vou ler novamente o que diz esse versículo. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai. É muito importante que percebamos que, diversas vezes, quando Cã é mencionado, ele é citado aqui como pai de Canaã. Isso é importante porque, neste trecho, quando daqui a pouco falarmos sobre Sem e depois sobre Jafé, veremos no capítulo 9 que nada é dito sobre eles serem pais de alguém. Portanto, o fato de não serem mencionados como pais de alguém enfatiza isso. Deus não se agrada dos cananeus. E ele não se agrada deles por muitos motivos. Estamos tratando apenas como um deles agora. E aqui está uma verdade importante, que deve humilhar todo pai e todo indivíduo. Porque como eu me comporto impacta os outros. Por exemplo, vamos imaginar que um pai comete um crime e, portanto, tem que ir para a prisão. Seus filhos são inocentes. Deixe-me fazer uma pergunta. Eles vão sofrer? Sim, eles vão. Porque aquele homem não estará lá mais para ser pai para eles. Por isso, muitas vezes, precisamos aprender um princípio. Isso significa que Deus se agrada disso? Mas este é o mundo em que vivemos, é isso. O mesmo pecado pode afetar aqueles ao meu redor e certamente impactará meus filhos para o mal. Da mesma forma, se eu fizer o que é justo, se eu obedecer a Deus e servi-lo, isso também trará um impacto positivo. Portanto, tudo o que fazemos gera consequências, positivas ou negativas, sobre aqueles que estão à nossa volta, especialmente sobre a próxima geração, a qual Deus sempre dá grande importância. O princípio é este: se você pecar, pai, se você pecar, mãe, isso afetará seus filhos de forma negativa. Agora, há uma outra parte muito importante que precisamos aprender sobre o pecado. Muito se fala sobre certos pecados hoje em dia. Algumas pessoas não querem chamá-los de pecado. E muitas vezes a questão é: a pessoa já nasce assim? Ou seja, se ela nasce assim, ela não seria realmente responsável ou culpada? E se Deus a criou, se Ele a fez dessa forma, então, de qualquer maneira, estaria tudo bem.
Mas tudo isso é engano. Veja o que aprendemos. Aprendemos antes no livro de Gênesis e estamos aprendendo novamente. O pecado é transmitido geneticamente. A razão pela qual sou pecador é porque meu pai é pecador. E a razão pela qual ele é pecador é por causa do seu avô, assim como do seu bisavô e do seu tataravô, até chegar em quem? Até chegar em Noé e até chegar em Adão. É aí que a cadeia do pecado, do problema genético do pecado, foi passada de uma geração para outra. Portanto, todo pecado pode vincular-se à genética. Mas aqui está uma verdade bíblica muito importante. O fato de eu ter recebido certas tendências pecaminosas de meu pai, que recebeu de seu avô e assim por diante, de forma alguma elimina minha responsabilidade. E porque recebi alguma tendência pecaminosa em minha vida, ou seja, eu fui feito assim e fui concebido com este DNA para nascer dessa forma. Esses são os efeitos do pecado. E o pecado é passado de geração em geração. Mas de forma alguma, essa tendência pecaminosa precisa ser aprovada ou desculpada pela sociedade. Não é o caso. Deus é perfeito e exige perfeição. E Ele a concederá àqueles que entrarem em uma nova aliança com seu Filho unigênito, o Messias. Temos a firme esperança de sermos transformados à perfeição, no fim, quando recebermos esse novo corpo. Mas agora, por meio do Espírito Santo, podemos crescer, amadurecer e nos esforçar para alcançar esse objetivo, aproximando-nos cada vez mais da perfeição. É disso que se trata a vida. Mas voltamos ao texto. Veja de novo, ele diz: Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai. A palavra nudez não tem um significado em si, mas sim em como ela é usada ao longo das Escrituras. Veja no hebraico ou no grego. Muitas vezes a nudez está relacionada à vergonha. Então, quando diz Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai, ele viu a vergonha. O que as Escrituras estão tentando fazer? Estão ligando o pecado à vergonha. Não queremos sentir vergonha. Não queremos ser pessoas vergonhosas. Não. Queremos ser pessoas gloriosas. E o único caminho para isso é pelo plano de redenção de Deus, quando Deus nos dá a vitória sobre o pecado. E essa vitória vem de uma única fonte: aquele que venceu o pecado quando ressuscitou dos mortos, o Messias Yeshua. Então, mais uma vez, no versículo 22. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai. Preste atenção agora. A letra que vem a seguir é Vav. E é uma conjunção. Por que isso é tão importante? Porque ele está conectando o que acabamos de aprender com o que ele viu. Ele viu a vergonha do seu pai. O que devemos fazer diante disso? Manter silêncio. Não expor nem divulgar aquilo que é vergonhoso. Há momentos, sim, em que somos chamados a confrontar. Mas o que as Escrituras ensinam quanto a essa questão? Que isso deve ser feito em particular. Vá até seu irmão ou sua irmã e, com amor, graça e humildade, mostre aquilo que não agrada a Deus, reconhecendo que, se você se envaidecer, poderá cair de forma ainda mais grave. Então, vá até a pessoa. Se não houver resposta, aprendemos na nova aliança a levar algumas testemunhas. E, se ainda assim não houver resposta, então dentro da casa de Deus, mas não publicamente. Mas você não quer envergonhar as pessoas. Você não quer ver o pecado exposto. Então, o que acontece?
Observe o que Cã faz. Ele vê a vergonha, a nudez do seu pai, e ele vai contar. Aqui diz que ele foi contar aos 2 irmãos, seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. A expressão do lado de fora, de acordo com muitos sábios, significa que ele revelou isso publicamente. Não devemos agir assim. Isso chega perto, na verdade, eu diria que é um caso clássico de Leshon Hará, que literalmente significa fala maldosa, mas que na prática é fofoca. Dizer algo que leva as pessoas a pensarem mal de alguém. Como regra geral, não devemos fazer isso. Então, Cã, instintivamente, imediatamente, em vez de simplesmente se afastar, ele estava do lado de dentro, e ele pensou em deixar para lá, ou em dizer algo em particular ao seu pai de maneira apropriada. Mas ele não fez isso. Ele absorveu a vergonha e a espalhou. E isso foi algo errado de se fazer. Deus não gosta de quem fofoca, de quem pratica Leshon Hará, de quem diz coisas negativas sobre outras pessoas com o propósito de menosprezá-las. Precisamos edificar as pessoas, não destruí-las. Então, quando olhamos para essa passagem, vemos Cã, o pai de Canaã, e como ele reagiu a esse acontecimento. Veja o versículo 23. Agora veremos no versículo 23 a maneira correta de tratar sobre isso, o agir. O que aprendemos? Sem e Jafé tomaram uma capa, uma veste. Eles tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros. Então, eles a colocaram sobre ambos os seus ombros. E o que fizeram depois? Andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Assim, eles trataram dessa exposição da vergonha. O que eles queriam fazer? Cobri-la. Essa é realmente a natureza da expiação. Veja, vamos fazer uma de 2 coisas. Ou expor a vergonha ou encobri-la. Uma dessas 2 coisas, sem meio termo. E você vê uma coisa. Cã, ele não queria lidar com a situação de maneira correta. Ele simplesmente queria expô-la. Ele simplesmente queria apontar a vergonha do pai, a sua falha, o seu comportamento profano. Enquanto que os outros 2, Sem e Jafé, eles eram muito, muito diferentes. Então, olhe novamente para o versículo 23. Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e andaram virados para trás, cobrindo a nudez de seu pai. Seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Eles ficaram sabendo disso, mas não viram. Eles não quiseram se envolver com a exposição nem fazer parte de algo vergonhoso. Eles não quiseram ver. Mas então, o que eles queriam? Cobrir isso, para afastar a vergonha. Essa é uma resposta piedosa. E o que essa passagem bíblica nos ensina é que Cã não participou disso de forma alguma. Ele não participou, ele não fez nada, mas simplesmente expôs a vergonha em vez de encobri-la. Vejamos agora o versículo 24. Noé, ele. A palavra aqui é va-i-ketz. Ketz significa final. Então, quando passou o efeito do vinho, ou seja, ele ficou sóbrio e descobriu o que lhe havia feito. Por quem? Penoha-Catã, o seu filho menor. Aqui compreendemos algo. Várias e várias vezes, quando falamos sobre os 3 filhos de Noé. Volte, por favor, ao versículo 18. O primeiro versículo que lemos neste capítulo deste estudo. Nós lemos: E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem e Cã e Jafé. Cã não é o filho menor, mas o filho do meio.
Então, quando diz aqui, veja novamente o final do versículo 24, onde diz: E ele, referindo-se a Noé, ele descobriu o que lhe havia feito pelo seu filho menor. Não está falando de menor no sentido de tamanho ou de idade. Não está falando de menor referindo-se ao aspecto físico. Mas está falando de menor como algo insignificante. Ora, aqui vemos um princípio quando pensamos que estamos nos fortalecendo ao menosprezar os outros, ao expor suas fraquezas, suas fragilidades, suas pecaminosidades e atividades vergonhosas, quando queremos expô-las, pensando que isso nos edificará. Sabe o que de verdade estamos fazendo? Estamos nos destruindo. É por isso que as Escrituras se referem a Cam, o filho do meio, como o menor, o mais insignificante. Veja agora o versículo 25. Noé está falando e diz: Maldito seja Canaã. É interessante notar que ele não disse: Maldito seja Cam, o pai de Canaã. Mas sim, maldito seja Canaã. Isso deve chamar a nossa atenção. O que está dizendo é o seguinte: percebo que o mundo, sob uma perspectiva mundana, não quer ouvir isso. Não considera isso justo. Mas sabe de uma coisa? Isso nos ensina que o pecado do pai pode ter um efeito ainda mais severo sobre os filhos do que sobre ele mesmo. Essa tendência de querer salvar os outros, essa tendência de querer expor as fragilidades, as fraquezas, as pecaminosidades e a vergonha dos outros, será um problema real para Canaã. E por causa disso, ele se comportará, agirá de maneira que o fará receber não as bênçãos de Deus, mas uma regra, que é ser amaldiçoado. Qual é a sua maldição? Observe o que será. Escravo de escravos ele será para seus irmãos. Mesmo sendo segundo filho, ele servirá a ambos os irmãos. O que isso nos ensina? A palavra escravo também pode ser transformada no substantivo avdut, que significa escravidão. É sinônimo de estar em cativeiro. Esse tipo de comportamento nos leva ao cativeiro, onde não seremos úteis a Deus. E quando não somos úteis a Deus, quando não somos bons administradores do que temos, então o que temos nos será tirado. Observe novamente esse texto. Noé diz: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E o que descobrimos quando analisamos o livro de Êxodo, por exemplo, é que Canaã, embora tivesse grande potencial, o povo de Canaã não era capaz de utilizar esse potencial. E mais tarde, vemos que Deus tomará aquela terra e a dará a quem? Aos descendentes de Sem. Sem é o primogênito. E Sem será aquele que continua a herança de Deus, fazendo as coisas que Deus quer que ele faça. Então vemos. Olhe agora para a passagem no versículo 26. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Sem está sendo exaltado aqui. Por quê? Se você voltar ao versículo 23, diz: Paiká, Shem, Vei e Yafet. Agora, por que Sem é mencionado primeiro? Uma explicação é que ele é o filho mais velho. Ele é mencionado primeiro porque tomou a iniciativa. Ele trouxe isso à tona. Jafé já estava bem o suficiente e em condições de prosseguir. Cã não estava. Então, lemos nesta passagem. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem.
e seja Canaã o seu escravo. Então, por que Cam não fez a coisa certa? Ele se tornará escravo de seu irmão. Veja agora o versículo 27. Jafé também fez a coisa certa e será abençoado. Diz: amplie Deus o território de Jafé. Aliás, se você olhar no hebraico, há um jogo de palavras, porque há uma semelhança entre Jafé e esta frase para ampliar, aumentar. Então Deus vai ampliar o território de Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem. Ou seja, ele será um grande povo, o mais numeroso de todos, e ele habitará nas tendas. De quem? De Sem. Portanto, Sem terá uma posição de liderança. E Sem, aliás, é de onde vem a palavra semita, do mesmo termo hebraico. É por isso que alguém que é antissemita é contra os propósitos, os planos e a ordem de Deus. E tudo isso se resume a essa passagem das Escrituras que estamos estudando. Observe agora o versículo 28. E Noé viveu, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e ele morreu. Então, vemos que Noé viveu 500 anos quando recebeu o chamado para construir a arca. Ele construiu essa arca. O que ocorreu ao longo de 100 anos, quando ele era um pregador da justiça e chamava o povo ao arrependimento. Aos 600 anos, vemos que a arca estava completa. As águas do dilúvio vieram e ele viveu mais 350 anos. Agora, o que significa o número 300? Ele se origina no número 3, que significa revelar algo. Isso mostra o que Deus quer fazer. Ele quer revelar algo. E o número 50 significa jubileu, liberdade, restauração. Então, Deus quer revelar que Ele é um Deus de restauração. E quando descobrimos que Ele viveu 950 anos, analisemos 9, 90, 900 ou 9.000. Não faz diferença. O número 9 tem a ver com resultado, com ação, com desfecho. E 50, mais uma vez, significa jubileu. Deus não só quer revelar isso, mas está disposto a realizar a obra para alcançar esse resultado, para que possamos ter uma experiência de jubileu. Então, tudo isso é o que Deus queria fazer. Porém, quando analisamos tudo isso, tudo está relacionado a Noé. E o que estamos começando a ver é que Deus tem um grande plano. Mas a questão é, será que Noé será aquele que o realizará? Será que ele vai gerar um povo do reino? Será que ele será o pai dos que querem exaltar a Deus, que querem adorá-lo e servi-lo? Ou o povo que se origina de Noé, depois de várias gerações, será que eles serão como aquela geração perversa, sobre a qual lemos em Gênesis 6? Bem, é isso que iremos descobrir nas próximas semanas. Até lá. Obrigado por assistir e por ouvir. Que Deus te abençoe ricamente. Na próxima semana, começaremos o livro de Gênesis no capítulo 10. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros.
Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.